Meus irmãos, eu estou feliz por estar aqui, que Deus os abençoe, os guarde. Feliz por ter retornado a esta escola tão abençoada, tão conceituada, nesses 28 anos de história. Eu quero, em nome do meu pastor Wagner da Costa, e de toda a igreja, Assembleia de Deus, Ministério Cristo para as Nações, em Toronto, no Canadá, cumprimentar esta igreja, na pessoa do pastor Antônio Dionísio, todos os coordenadores desta escola, aqueles que de alguma forma somam forças para que o nome do Senhor seja glorificado e haja edificação em todo o ambiente, em toda a esfera, em todo nível, em todo ministério, em todo propósito. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Se você tem aí a apostila da escola nas suas mãos, eu vou pedir para que você abra ela, por favor. Que dó. Página de número 16. Pegue aí a sua apostila. Página de número... Isso, esta mesmo. Página de número 16. Nos foi passado uma proposta para a ministração desses dias. Claro que são 4 temas distintos, né? Eles se conectam sim, mas a amplitude deles, a dimensão deles é muito maior do que nós podemos imaginar. E são temas de grande responsabilidade e vitalidade para a igreja. E eu quero, diante do que você, eu creio, já conhece, tentar trazer luz sobre outros caminhos, outros acessos de informação também na palavra de Deus, especialmente nesse primeiro momento sobre o derramamento do Espírito Santo. Eu quero usar um texto um pouco diferente. Eu te dei uma sugestão na apostila, no livro do profeta Isaías, o capítulo de número 44 e o versículo 3, porém, eu quero que você abra aí a sua Bíblia agora, na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, e pedir também o carinho de que você tenha nas mãos uma caneta e aproveite bem, ao final de cada conteúdo, na apostila você tem algumas linhas em branco que você pode anotar. E eu quero que você use para que os conteúdos extras que nós damos, além da apostila, também possam ser considerados, embora você depois, pelas redes sociais, possa continuar assistindo às aulas, mas nada se compara ao momento em que você mesmo pode anotar e observar. Isso conta muito. Eu quero agradecer a Deus pela vida do amigo pastor Elias Torralbo, pelo carinho com que Deus o conduziu, nossa irmã Samira, todos os palestrantes que vão falar, enfim, Deus abençoe e use, especialmente Elias, que é um amigo de tantos anos, e nós temos um carinho muito grande por ele. Estar junto é uma alegria enorme. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Dependendo da sua versão, que não é o caso agora, você pode ter só o versículo 13 ou 13 e 14. Mas eu quero que você foque na proposta daquilo que a gente conhece como a bênção pastoral, a bênção apostólica, o encerramento das nossas reuniões. E dê uma olhadinha ali, por favor. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Amém. Repita, independente da sua versão, repita depois de mim. Diga: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Amém. Queridos, de uma forma bem simples, porém responsável, escute, por favor, levante o seu rosto. Deus sempre desejou
se revelar à humanidade. E à medida que você vai lendo a Bíblia e descobrindo o interesse de Deus em se revelar, vai sendo construído esse elo de relacionamento entre o homem e Deus. O desejo de Deus em se revelar para a humanidade tem pelo menos 3 propósitos, e você pode já começar a anotar. Primeiro, manifestar o seu amor. Propósito de Deus se revelar à humanidade. Primeiro, manifestar o seu amor. Segundo, revelar a sua divindade ou as características divinas de Deus. Terceiro, apresentar-se como uma pessoa. E essa relação é interessante. No Gênesis e no ambiente do Éden, ela vai ficando clara à medida que Deus se revela e se relaciona, não como um ser místico, e não com o único propósito de se autoafirmar como Deus no quesito místico, mas como uma pessoa, como um pai. E o desejo de Deus era de se relacionar. É por essa razão que nós não temos 3 deuses. Nós temos 3 pessoas que na manifestação da divindade do eu sou, escute isso, estão conectadas, perfeitamente conectadas pelo vínculo da unidade. E nós temos que aprender sobre o vínculo da unidade. Isso é perfeito neles. E precisa ser perfeito na igreja. E é interessante que o pastor Elias, quando mencionou, dizendo que havia uma predisposição do homem na confusão de Satanás, em gerar nele essa ideia de um semideus ou de um outro Deus. Então não havia necessidade de que o homem se transformasse em uma outra divindade ou em um outro Deus, porque ele era uma extensão daquele que era o eu sou. Só que o que o diabo estava fazendo também era comprometer o vínculo da unidade. É por isso que quando nós não nos atentamos para isso e cada um segue a sua cabeça, a gente se individualiza na nossa divindade isolada e cada um quer ser senhor de si mesmo. Então não funciona, uma casa dividida, e é triste, mas a gente tem que aprender com os demônios, que uma casa dividida não prospera. Você está aí, irmãos? Aleluia! Por isso que Deus desejou se revelar como uma pessoa, e essa pessoa, ou essas 3 individuais pessoas conectadas e unidas em propósito pelo vínculo da unidade. Eu estou falando do Pai, eu estou falando do Filho, e eu estou falando do Espírito Santo. Quando no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 18, encontramos a pessoa do Pai, é um registro dizendo daquele de que nenhum homem jamais viu. Eu falo da pessoa do Filho, que era o Verbo de Deus, e habitou e se manifestou entre nós. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E eu falo da pessoa do Espírito Santo, que na intercessão de Jesus, porque essa é a intenção da unidade. Um cobre o outro. Um respalda o outro. Um sabe reconhecer o momento do outro. Agora é com ele. Não, agora é contigo. Não, agora é com ele. Não, agora é com o Pai. Não, agora é com o Filho. Não, agora é com o Espírito.
Isso é perfeito, esse vínculo é impecável. A intercessão que Jesus faz para que esse Espírito fosse dado e fosse manifestado. Escute, essa bênção apostólica que lemos, de comum conhecimento de todos, quando o pastor vai encerrar o culto, e às vezes a ordem é até invertida, não compromete o resultado final, mas nós temos a definição de atividade e o lugar e a representação de cada pessoa. Com o Filho está a graça, porque ela é antecipada, ela é gerada no Éden. Com o Pai está o amor, o vínculo de toda a perfeição, que tem toda a preeminência. E com o Espírito está a comunhão, que conecta tudo num ambiente perfeito de unidade. E aonde Deus está, aonde o Filho está, aonde o Espírito Santo está, se você pergunta, escute, se você pergunta, não é errado, não compromete o resultado final, mas vamos falar de forma sistemática. Se você diz assim, Deus está aqui, nós absorvemos isso pela palavra, pelo ambiente, pela atmosfera e pela proposta litúrgica da reunião. Mas quando você pergunta onde Deus está, o Salmo de número 115, versículos 1, 2 e 3 diz: não a nós, Senhor, mas ao seu nome seja a glória. E as nações perguntarão, onde está o Deus de vocês? E a gente vai responder, ele está em cima, no céu, e faz o que lhe apraz. Deus definitivamente aqui, a gente já estava todo mundo fulminado diante da sua santidade, diante da sua glória. Aí você diz, Jesus prometeu estar conosco todos os dias. Onde houver 2 ou 3, ele está no meio. Mas quando você pergunta, por exemplo, onde Jesus está? E você encontra em Atos dos Apóstolos, no final do Evangelho de Mateus, você encontra no registro de Atos, do capítulo 7, que ele foi recebido em cima no céu. Está à direita de Deus e intercede por nós. Porém, antes de ir, ele ativa o seu paracleto. Que não é só aquele outro que consola, mas é aquele que representa alguém, em nome dele fala. E não falará de si mesmo, mas vai dizer tudo o que recebeu de mim. Porque a gente sabe aqui em cima reconhecer quando um termina e o outro começa. E a gente dá o lugar, cede o lugar. Significa que aquele poder que gerou, que trouxe o haja luz, que gerou do nada o tudo, que processou a proposta do haja luz, e que esteve oculto nas rodas e habitou em Cristo, disse o Cristo, eu quero esse poder dentro de vocês. Tem gente que não pegou não, está tentando encontrar onde está. Aleluia! Eles são perfeitos nesse vínculo da unidade. Significa que eles têm tudo em comum. Significa que um glorifica o outro, um respalda o outro, cada um testifica do outro, e tudo o que eles fazem é feito em concordância, porque o objetivo final é a glória de Deus. Alguém entendeu até aqui? Diga graças a Deus. É por isso que os três têm um só corpo, é por isso que os três têm um só vínculo, e é por isso que os três têm um só nome. E qual é o nome? Não responda, segura. Qual é o nome? A primeira vez que o nome de Deus surge na Bíblia foi uma pergunta que Moisés fez. No livro do Êxodo, capítulo de número 3, e no versículo de número 13, no final ele diz: quando me perguntarem, quem falou comigo? Não, prepara para dar glória depois. Segura. Quando me perguntarem,
Quando disserem, quem foi que lhe contou todas essas coisas? O que eu digo? Como é o nome de quem fala comigo? Versículo de número 14 começa dizendo assim: diga que eu sou. Agora vem a coisa mais séria disso. O que é a coisa mais séria disso? O nome de Deus. Qual é o nome de Deus? Eu sou. O judeu acredita tanto nisso, sem judaizar, sem teologizar em torno do conteúdo judaico propriamente dito, mas de uma forma mais devocional e prática e rápida. O judeu acredita tanto nisso que a expressão eu sou significa que o que vem depois define o que o eu sou é. Não pegaram? Vamos de novo. O judeu acredita tanto nisso que o que vem depois define o que eu sou é. É por isso que o eu sou na sua vida é: eu sou fraco, eu sou pobre, eu sou miserável, porque tudo aquilo que você coloca depois é o que define o que ele é para você. É por isso que quando Jesus chega a dizer: eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o poder, eu sou a graça, eu sou a força, eu sou o que cura, o que sara. Significa que todas as vezes que você menciona eu sou, quando a Bíblia diz não use o nome de Deus em vão, que para muita gente é ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, fica chamando Deus por Deus o tempo todo, e os antigos disseram, é o nome de Deus em vão. Não, o nome de Deus em vão é quando você pega o eu sou e diz, eu sou incapaz, eu sou pobre, eu sou fraco, eu sou miserável. Deus está dizendo, para de colocar o meu nome naquilo que você não acredita que eu sou, porque se você sabe que eu sou, então diga, eu sou mais que vencedor, por meio daquele que me amou. Eu sou filho, eu sou rei, eu sou sacerdote, eu sou abençoado, eu sou rico, eu sou próspero, eu sou curado, porque o eu sou é o nome dele. Alguém entendeu até aqui? Eu sou azarado mesmo, mas eu sou sem sorte mesmo, mas eu sou perdedor mesmo. Isso é nome de Deus em vão, é atribuir ao que ele é em relação àquilo que ele não é. Coloque a mão direita no seu coração, diga, Espírito Santo, essa eu peguei. Faz cara de inteligente, ora para quem está do lado e diz, ó, aleluia, diga glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, pregue a Bíblia conforme escreveu João. Da maçou da casa. Aleluia. Capítulo de número 14, por favor. Eu preciso que você anote, fique atento, porque o material que vem extra é o que complementa a apostila. Estamos falando sobre o derramamento do Espírito Santo. É uma necessidade que a igreja tem. Isso precisa ser um desejo vivo, presente na igreja. O resultado final disso são realizações extraordinárias em Deus, para a glória de Deus. Agora eu quero que você entenda um pouquinho esse processo de intercessão do Filho em relação ao derramar do Espírito. João, Evangelho, capítulo 14, versículo 16, quem encontrou, diga amém. Aleluia, diz assim a Bíblia, palavras de Jesus. E eu rogarei, se você gosta disso, pegue uma caneta e faça ali, ó, sublinha a palavra rogar. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará, aleluia, outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Se você gosta, diga assim, ó,
Escreva assim, ó, para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo, se você não pegar, eu estou fazendo a leitura pausada, não é só por destacar textos que emocionam ou que chamam a atenção, é porque você vai ver quando eu começar a desenvolver, é sobre isso que eu estou falando. Primeiro, vou rogar, tem que destacar rogar, para sempre, porque quando o Espírito foi dado à igreja, ele nunca mais deixará a igreja. Por que foi dado à igreja? Porque para o mundo ele nunca mais seria dado. Deus o retira em Gênesis 6:3, porque o homem é carnal, e Deus diz, nunca mais habitará no mundo. Mas quando Cristo roga, ele diz, não dê ao mundo, mas dê à igreja. Ah, vocês não pegaram. Vocês não pegaram. Bom, vamos lá. Eu estou antecipando. Olha lá, versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, foi tirado, para o mundo não volta mais. Porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará convosco. E não erro de pegar força no versículo 16, para sempre. Por isso não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Diga graças a Deus. Percebe que Jesus precisa rogar, diga comigo rogar. O que é rogar? Rogar é um pedido com insistência, sem necessariamente ter a certeza que você vai ser atendido. Quando você precisa rogar por alguma coisa, é porque o não já está estabelecido. Então você vai lutar para reverter essa sentença. O não já está estabelecido. Esse paracleto aqui, esse outro consolador, não só para o consolo, para o conforto, para o alento, para a ajuda, mas para a representação de alguém, para falar em nome de alguém. Jesus sabia que o Espírito Santo, estou falando de uma forma extremamente simples, que o Espírito Santo havia sido retirado do homem, do seu contexto de mundo, e não voltaria mais. Livro do Gênesis capítulo 6, versículo 3, o homem se torna carnal. O meu espírito não vai mais habitar nele. Esse espírito deixa o homem. Para onde esse... Presta atenção. É simples, mas tem a complexidade. Para onde esse Espírito Santo vai? Do livro do Gênesis, no capítulo de número 1, a partir do versículo 2 até Gênesis capítulo 6, o Espírito Santo estava ativo, processando o haja luz de Deus. A partir do versículo 3 de Gênesis capítulo 6, ele é tirado. Para onde esse Espírito vai? Ele é encontrado junto do trono de Deus. E no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1, ele está envolvido com as rodas e o mistério dos querubins. O Espírito Santo está ativo ali. Jesus sabia que não seria um negócio fácil rogar, pedir ao Pai que desconsiderasse e que de alguma forma o Espírito Santo pudesse outra vez ser liberado. Qual é o fator determinante aqui? É que o Espírito Santo não estava mais liberado para o mundo. É por isso que o mundo não o conhece e não o pode conhecer. O processo é a conversão, regeneração, nascer de novo, processo de santidade, separado com exclusividade para... Não é o quanto você tem de Deus, mas é o quanto Deus agora tem de você. Nesse processo,
Você tem aí, você está aí, diga glória a Deus. Anote se você quiser, a Bíblia diz na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, no versículo 23, que todo o nosso espírito, alma e corpo devem ser preservados, irrepreensíveis e apresentados, espírito, alma e corpo. Não Deus só quer coração, não Deus quer só o espiritual, não Deus só quer uma emoção equilibrada, Deus quer o espírito, a alma e o corpo plenamente, na sua totalidade, sem reserva, conservados, irrepreensíveis, e na vinda do Senhor Jesus, apresentados diante do Senhor, espírito, alma e corpo. Diga comigo: espírito, alma e corpo. O que eu e você somos? Nós somos uma alma vivente, que tem um espírito, e habita em um corpo. Escreve isso, para que quando te perguntarem lá fora, você tenha o que dizer. Ok? O espírito de vida, que foi o sopro de Deus, Gênesis capítulo de número 2, versículos 5, 6, 7, 8, leia depois. Aquele espírito que é o código de Deus, que define, que traz ele, que traz a sua representatividade, a sua característica, o seu amor, aquilo que é divino nele, está em nós agora. Escute. Existe um processo. Quando você levanta a mão e aceita Jesus, existe um processo de transformação acontecendo em espírito, alma e corpo. Ok? Quando você aceita Jesus, o seu espírito recebe uma atualização do Espírito de Deus. Que antes você estava abaixo a um decreto de lei de morte, porque o salário do pecado é a morte. Agora você está atualizado a respeito daquilo que é divino em Deus. O seu espírito está salvo. Sua alma sendo salva, e o seu corpo será. Quando da ressurreição dos mortos. Agora é um processo. É por isso que tem muita gente cheio de Deus, mas com conflitos internos, de processo de libertação que leva tempo e tempo e tempo. Porque a sua alma tem um depósito de vivência, de erro, de pecado, de desconforto, de acesso ao erro. E dependendo dessa quantidade de acesso ao erro, existe um depósito em você. Tem alguém aí? Quando você entrega a sua vida a Jesus, e o Espírito da verdade, o Espírito Santo começa a trabalhar em você, quanto mais do Espírito de Deus está ativo no seu espírito, maior vai ser a influência de Deus na sua alma. Processo de cura, transformação, mudança de mentalidade, comportamento, atitude, pensamento. Vai chegar um ponto em que o novo nascimento se conclui. De que forma? Do lado de fora, verão que você é uma nova criatura. Por que do lado de fora? Porque aí fora o mundo não conhece. Carnais não discernem coisas espirituais. Então, se você andar aí pelo mundo de qualquer jeito do lado de fora, desculpa, meu irmão, aqueles que acham que isso não tem limite e não tem padrão. Mas se você andar aí fora de qualquer jeito, ninguém é espiritual o suficiente para saber que seu coração é bonzinho. Mas quando eles veem as suas atitudes do lado de fora, eles vão entender que algo muito poderoso dentro de você aconteceu. Aí então você nasceu de novo. Por exemplo, é quando alguém chega e dá o seguinte testemunho: eu matei, roubei e destruí. As pessoas olham para você e dizem: é porque você está falando, porque olhando para você, não acredito que você fez isso. E isso aqui não é nem uso e costume, não é nem ser radical, é de praxe. O princípio de decoro e manifestação física exterior de uma vida nova é princípio de Deus. No livro do Gênesis, quando Adão e Eva caem, eles estão tão expostos fisicamente,
que eles pensam que uma folhinha resolve. Deus diz, folhinha não, é pele. E reveste eles da cabeça aos pés. E aquilo não era nem ambiente denominacional, aquilo era céu. Se no céu tem que estar coberto, imagina quando você anda aqui fora. O quê? Então você acha que a gente inventa as coisas? Por que na igreja tem que ter respeito, no ambiente do sagrado tem que ter decoro? Por uma coisa simples. Se para Deus era importante no ambiente do céu estar coberto, por que aqui você anda do jeito que você quer? O que é isso aí, meu irmão? Isso aí é a ausência do princípio da unidade que rege um corpo, que caminha junto na mesma direção. Deus estava com o coração, vou usar uma palavra bem simples, bem humana, fechado. Não libero o meu espírito mais para esse mundo não vai ter, não vai receber. Mas quando Cristo está rogando, Ele está dizendo, Pai, libera para a igreja. Libera sobre a minha igreja, não é mais o mundo, porque eu vou gerá-los em mim, eu vou transformá-los em mim, eu sou a movimentação nova do Haja Luz. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 4, a partir do versículo 10, e daqueles que habitavam em trevas, além do Jordão, na Galileia dos gentios, aqueles que estavam em trevas, viram uma grande luz, aleluia. Eu vou gerá-los para Deus, eu vou gerá-los como igreja. Ao longo do Antigo Testamento, o Espírito Santo ganha uma atividade isolada, ilimitada, sujeito unicamente ao instrumento de vontade e propósito de Deus. Então ele vem sobre líderes, sobre sacerdotes, sobre reis, sobre nazireus, sobre profetas. Ele vem e vai embora. Ele vem e sai, vem e sai. Davi pega isso no auge dele. No Salmo de número 51, versículo 11, ele teve a experiência, ele conseguiu provar. Foi aí que ele entendeu: o que o Senhor libera, o Senhor leva de volta. Então ele roga dizendo, dá para deixar esse Espírito aqui, não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu acho interessante que Flávio José faz um comentário a respeito do Salmo 51 especificamente, quando Davi roga dizendo, Senhor, faz o seguinte, tira o que o Senhor quiser, tira o trono, tira a coroa, tira o cetro, tira os cavalos, as vestes, tira o que o Senhor quiser. Mas o Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito. Por favor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Flávio Joséfo comenta que possivelmente nesse instante Davi estava tão desolado e tão frustrado de si mesmo, tão vazio e tão desesperado com a sua natureza, que ele possivelmente, diz o historiador, ele tenha olhado para a arca e num momento de insanidade e desespero, ele correu para a arca e a abraçou, como quem diz assim, então faz o seguinte, se for para morrer, que eu morra nos seus braços de uma vez por todas. Mas diz o historiador, e acredita-se muito naquela gente, que ele abraça a arca e não morre, e ele volta de lá vivo. Por quê, pastor? Porque não se corre de Deus, se corre para Deus. E seja o que tiver que acontecer, que aconteça com Ele. Alguém entende até aqui? O Espírito Santo vinha e saía, porém, o sinal que João Batista recebeu, Evangelho de João capítulo 1, versículo 32, e este é o sinal que me foi dado, aquele que você ver, o Espírito Santo vir e ficar, e repousar, e permanecer, é Ele. É ali, é o meu propósito, é a minha vontade. Você entendeu? Até que diga glória a Deus. Cristo agora, cheio do Espírito Santo, ele torna-se um elemento de conexão, de estabilidade, de força, de firmeza. Ele é o elo que transiciona a lei e a graça. Agora, para que ele pudesse devolver esse Espírito Santo, teria que subir com ele na ascensão.
para que ele pudesse ser o testemunho ao Pai, dizendo: agora eu peço que o Senhor derrame sobre eles. Veja o que a Bíblia diz. Abra aí a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 7. Diz assim a Bíblia: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder, a habilidade, a aptidão, a capacidade de exercer, de se mover, a autorização, porque autoridade sem poder é uma coisa completamente diferente. Você pode estar autorizado, mas não habilitado. Você pode até estar habilitado, mas não autorizado. Recebereis poder do Espírito Santo, que vai estar comigo. Por quê? Porque eu não estou autorizado agora a liberar sobre vocês. Eu preciso retornar ao Pai. Queridos, o rogo de Jesus ao Pai, quando Jesus estava sendo gerado no ventre de Maria, quando ele foi processado ali, o Espírito Santo precisou se despedir do ambiente dos querubins. Valoriza isso. Valoriza isso. Com olhos por dentro, olhos por fora, em perfeita movimentação da unidade, para habitar em dois olhos. Com resistência à movimentação, muitas vezes, da perfeição da unidade. Você não está entendendo. O Espírito Santo disse aos querubins: eu vou para meio de um povo e nunca mais vou deixá-los, porque foi gerado na cruz pelo Filho. Só tem dois olhos, mas eu farei através deles, com a habilidade da unidade, mais do que vocês podem imaginar. Aquilo que só pertencia ao sobrenatural na eternidade será visto na terra, no meio de gente comum. É aí que o Espírito Santo está. Valorize isso. Rei da gaçora baixa. Mandará suro como mocha. Meu Deus, alguém diga alguma coisa. Para quem habitava em meio dos querubins, para quem habitava no ambiente da eternidade de Deus, que o mundo não pode ver, mas quando o Filho roga, ele diz: eu vou para a minha igreja, eu vou para homens e mulheres falhos, sujeitos às mesmas paixões de Elias, mas vou enchê-los. É por isso que o diabo não gosta de você. Todos os crentes cheios do Espírito Santo neste santuário, recebam agora testemunho desta palavra, recebam agora testemunho desta mensagem, que haja um mover de fogo e glória no teu interior, por aquele que agora movimenta a igreja. Antes andava eu, andava ela, movia-se eu, movia-se ela. Agora é a igreja. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Ele mudou o lugar, mas o propósito é o mesmo. A movimentação sobrenatural da igreja. Ei, dolobocha. Se Jesus não vai levando o Espírito Santo, ele precisava ir com o Espírito Santo, chegar diante do Pai e dizer: eu venci. Agora eu lhe peço,
não mais sobre o mundo, mas sobre a minha igreja. Derrame-se sobre eles este mesmo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não pudesse ser derramado, toda a obra de Jesus teria sido em vão. Porque eles estão numa perfeita unidade. Abra sua Bíblia. Se não der, depois a gente continua. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus. Meu Deus, eu não sei você, mas alguma coisa me manda certo, gobocha. Mateus capítulo 16, versículo 13, anote, pega a caneta, anote. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, Mateus 16 e 13, tem alguém aí? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quando vocês andam por aí, o que vocês ouvem dizer sobre o Filho do Homem? Versículo 14, e eles disseram: uns que tu és João o Batista reencarnado, outros que tu és Elias o profeta, e também Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: mas quando pergunto para vocês, o que vocês dizem que eu sou? Como que vocês já anunciam o meu nome? Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Anote, sublinhe essa expressão: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí vem a palavra, versículo 17, respondeu Jesus dizendo: bem-aventurado és tu, Simão Jonas, porque tu não revelou a carne nem o sangue, mas isso veio do meu Pai, que está nos céus. O Espírito Santo estava ativo em Jesus, então a manifestação vem de uma cobertura, porque um cobre o outro, um completa o outro, um respalda o outro, um reconhece o outro. O Filho em movimento, o Espírito em testemunho, o Pai dizendo: essa é a revelação do Filho. E no versículo 18 foi a primeira vez que a palavra igreja surgiu. Porque a palavra igreja, um contexto de comunidade que se diz igreja, só é igreja se pela revelação do Espírito de Deus sabe que Jesus é o Filho do Deus vivo. Você entendeu até aqui? Não, vamos um pouquinho mais para você entender. Versículo 17 versículo 18: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Gente, há uma discussão de décadas aqui. Os católicos querem defender que Pedro é a pedra base de alicerce máximo da sua instituição, do seu credo. E até os pentecostais querem acreditar que isso é uma discussão entre Jesus e Pedro, no sentido de colocá-lo no seu lugar, dando-lhe a expressão de pedrinha ou de algo pequeno em relação a ele. Cristo está falando de algo maior. A pedra que Jesus está se referindo não é nem em relação a Pedro, nem a pedrinha, nem a pedregulho. A pedra que Jesus está se referindo é a estrutura de revelação que
Pedro estava tendo a respeito de quem o Filho do Deus vivo era. E essa revelação veio da onde? Veio de Deus. E como é que Deus está ativo ao longo da Bíblia? Através dos seus 7 Espíritos, que produzem a revelação e o entendimento. O homem por si só, na sua natureza em queda, o Espírito Santo não habita nele. Mas o Espírito de revelação, ou os 7 Espíritos de Deus, estão ativos. O que é que Jesus está chamando a atenção aqui? A palavra profética do livro de Zacarias, do capítulo de número 3 e do versículo de número 9. Pegue a sua Bíblia aí, por favor. Zacarias, capítulo de número 3, versículo de número 9. Não precisa muito esforço, é só ler o texto com calma, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. O nome Josué significa Jeová é a salvação. Sobre esta pedra única estão os 7 olhos de Deus. Eis que eu esculpirei na sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos. Agora vem Hebreus capítulo 9. E no único dia só tirarei a iniquidade desta terra. Em um único dia, em uma vez só. Oh meu Deus, Jesus está dizendo a Pedro a revelação do Espírito de Deus que está ativo. O que é ser igreja? 2 coisas: ser cheia do Espírito Santo, e pela revelação do Espírito dá testemunho da pedra que num só dia ergueu-se na estrutura da cruz e perdoou os pecados de todos. Uma única vez. Tem alguém aí? O Espírito Santo, ele deixa as rodas e vai para onde? Ele vai habitar dentro de nós. Como que ele atuava nas rodas? Perfeição do vínculo da unidade. Andava eu. O que Jesus diz na sequência de Mateus 16? Eis que vos dou as chaves do reino dos céus. Está sendo reproduzido a visão de Ezequiel. Agora, quando vocês ligarem, no céu será ligado. Pastor, por que não está funcionando? Só tem uma explicação: deixamos de ser igreja, ou nunca respeitamos o vínculo da unidade. Qual que é a diferença? Vem aqui um pouquinho, sobe aqui, pode subir aqui comigo. Você pode me ajudar? Você está gravando? O que você está fazendo? Deixa gravando, pode vir. O senhor pode me ajudar? Vem aqui, pode vir aqui comigo. Vem aqui. O senhor pode vir aqui comigo? Vem aqui comigo, os 4. Pode vir aqui. Vem aqui comigo, os 4, ok? A diferença da unidade e unicidade. Fiquem de costas um para o outro. De costas aqui. Agora aqui, ó. De costas aqui. Costas aqui. De costas para eles 2. Não, vira as costas assim. E você faz a mesma coisa ao contrário. Percebe? Diferença de unidade para unicidade. A gente pode estar junto, mas não significa que estamos unidos. E é assim que muita gente na igreja está. Cada um está olhando para o lado. É do meu jeito, é do jeito dele, é do jeito dele, é do jeito de lá, é do jeito de cá, é do jeito de lá. Aí Jesus disse: eu vou mandar o meu Espírito para botar ordem nessa coisa de que cada um manda no seu nariz. Porque uma casa dividida não prospera. Perceba que na eternidade, em ambiente de eternidade, junto do trono tinha olhos por dentro e olhos por fora. Diga: olhos por dentro e olhos por fora. Agora você tem olhos na sua cabeça? Você tem olhos no seu ouvido? Você tem olhos na frente, não tem? Então para a igreja só tem um caminho, uma verdade, uma vida, uma direção, um eu sou. Quando o Espírito Santo vem,
Ele produz o efeito do vínculo perfeito da unidade ou da unicidade. E quando a igreja se move, é junto. Aleluia! Se o Espírito Santo está em nós, nós nos movemos juntos, oramos juntos, cantamos juntos, pregamos juntos, e para onde a gente se move, tudo que ligares na terra será ligado no céu, porque esta é a palavra sobre a minha igreja. Alguém entendeu até aqui? Diga glória a Deus. Fica de pé comigo no nome de Jesus. Aleluia! Meu Deus! De pé com a Bíblia aberta no livro do profeta Ezequiel. De pé com a Bíblia aberta no livro do profeta Ezequiel. Diga comigo, Espírito Santo, me concede agora entendimento espiritual para o que eu vou ler. Levante o rosto, olha para mim. Eu quero que você tenha em mente um ambiente. Cristo chega e diz: não vos deixarei órfãos, mas rogarei ao Pai que envie sobre vocês o Espírito da verdade. O mundo não pode conhecê-lo, mas vocês conheceis, porque vai habitar em vocês. Porém, eu preciso ir, porque se eu não for, ele não virá. E o Espírito Santo diz para os querubins: eu preciso ir, porque se eu não for, ele não retornará. Um cobre o outro, um ajuda o outro, um entende o ministério do outro. A gente quer aparecer junto com todo mundo, na mesma hora. Não, meu irmão, tem hora para aparecer. Vamos falar bem, português bem aberto. Quando não é a sua hora de aparecer, fica quietinho. Se alguém te perguntar, por que você não está cantando? É porque se eu não vier, ele não sobe lá. Aí Deus te vê e diz: gostei dele. Vai cantar na próxima. Não, sai reclamando, murmurando. Daí vai passar para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro, que chega para o pastor que diz: só saiu do culto reclamando. Se ferrou. Sorry, desculpa. Oh, Jesus, me perdoa. Ok? Jesus está diante do Pai dizendo: eu sei que não tem conversa em relação ao Espírito que está no mundo, mas eu tenho uma igreja que eu gerei. João capítulo 17. Me glorifica agora com a glória que eu tinha. Jesus é um baita estrategista. Jesus, enquanto aqui na terra, nunca buscou glória para si. Ele nunca diz: louvado seja eu, como alguns. Glória ao meu nome. Mas o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, a partir do versículo 5, 6, você lê o texto, o Senhor, Deus olha para ele e diz assim: agora, tu és Deus. Seja estabelecido o teu trono, o teu cetro nunca vai passar. E Deus olha para os anjos e diz: e disse ele aos anjos: agora o adorem. Deixa eu ver quem pegou. Agora não precisava mais rogar, é só enviar.
Senhor está lá, cumpriu o meu propósito. Irmão, só cumprindo o propósito para que a glória se estabeleça de forma e fluxo natural. Fique no propósito. Ok? Livro do Ezequiel, capítulo de número 1. Olha o processo. Assim como era, a igreja deve ser. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto do rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte. Vai pensando, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, derramamento, visitação, vai pensando, é a mesma coisa, só que ambiente de terra. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor e no meio dela, havia uma coisa, como da cor de ambar, que saía do meio do fogo, e do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência, tinha a semelhança de homem, porque todo líder de Deus precisa ter a capacidade de um homem para domínio, foi para isso que Deus estabeleceu, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles tinham 4 asas, e os seus pés eram pés direitos, e plantas de seus pés como planta de um bezerro, valente no trabalho, com disposição para desbravar e se mover, cheio do Espírito Santo, luziam como a cor de cobre polido, tinha mãos de homens debaixo das suas asas, aos 4 lados, e todos os 4 tinham seus rostos e suas asas, e uniam-se nas suas asas, umas a outra, e não se viravam quando andavam, a cada qual andava continuamente para frente, e a semelhança dos seus rostos é como o rosto do homem que domina, o lado direito como o rosto de leão, com nobreza e autoridade, do lado esquerdo como o rosto do bezerro da novilha, que tem graça, autoridade e disposição, e como o rosto de águia, com visão, amplitude e longevidade. Recebe esta palavra sobre a tua vida agora. Assim eram os seus rostos, assim eram as suas asas, estavam estendidas, cada qual tinha 2, juntos, unidos, uma com a outra, e 2 cobriam os corpos, e cada qual andava para diante de si, e para onde o Espírito havia de ir, iam, e não se viravam enquanto andavam. E encerramos no 13. E quanto à semelhança dos seres viventes, do seu aspecto, era cheio de fumaça. Amém? Não, eram brasas de fogo, que fala de consolidação, de maturidade, de estabilidade, de brilho certo, com aparência de lâmpadas, fogo que subia e descia por onde os seres viventes, e o fogo resplandecia, crente, cheio do Espírito Santo, maduro no avivamento, aonde ele chega, resplandece, resplandece, resplandece. E em questão de 1 minuto, aonde esse crente está, a glória de Deus é vista no ambiente. E o fogo saía como relâmpago. Diga relâmpago. Outra vez diga relâmpago. Você vê relâmpago o tempo todo? Você vê relâmpago a hora toda? Você vê relâmpago o dia todo? Quando é que você vê relâmpago? Quando ele precisa aparecer. E quando é que o relâmpago aparece? Quando a tempestade se instaura. Ele aparece e brilha.
Você tem que se preparar como relâmpago. Não é todo dia que Deus vai te usar, não. Não é todo dia que você vai aparecer, não. Mas no dia em que Deus dizer, abre a boca e fala, brilha, resplandece, traz o fogo de Deus sobre a casa. Ei. Aleluia. Pastor, pode orar? Levante as duas mãos lá em cima. Você que está se preparando no silêncio do seu quarto, ninguém te vê lá. Tem uma nuvem e uma tempestade a caminho, que vai abalar a estrutura de muitas igrejas e de muita gente no Brasil. Quando a nuvem escurecer, quando o tempo escurecer e todos entrarem em pânico, você vai resplandecer a glória do ministério que Deus te confiou. Levanta as mãos lá em cima, Pai, em nome de Jesus. Nós erguemos agora não só as nossas mãos, mas nós também erguemos o nosso coração e derramamos a nossa alma. Aleluia. Comece a partir desta manhã a ativar ministérios nesta casa, como relâmpago que trará o caminho e mostrará a saída, em nome de Jesus. Quem crê em profecia, recebe agora. Portas estão sendo abertas. Há um aceleramento de Deus, há um romper de Deus na sua vida, nessa escola, porque as promessas de Deus não irão falhar. Assim diz o Senhor. Recebe esta palavra. Oh meu Deus, escolha alguém aí do seu lado, na direita ou na esquerda. Diga, querido irmão, a partir dessa escola eu vou começar a resplandecer como um relâmpago. Pode ser que você não veja todo dia, mas a partir dessa escola, quando Deus começar a me usar, eu vou emitir tanta luz, tanta graça. Diga, por favor, quando isso começar, não me persiga, não me mate, só ore por mim e deixe Deus me usar. Dê um abraço nele e diga obrigado. Ei, ne mandorobo, charandaye, que mandorobo.